Olá, pessoal. Eu vou comentar com vocês o espelho de correção da prova de Direitos Humanos, da prova para delegado, prova discursiva para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Qual o meu objetivo aqui, gente? Que vocês avaliem a partir da nossa conversa. O espelho foi bem autoexplicativo, né? Achei que eles foram muito mais detalhistas do que na prova passada. Então, nada de ficar pagando uma fortuna para ninguém fazer recursos para vocês. Parem com isso. Vocês são pessoas inteligentes, capazes e podem elaborar o próprio recurso. Vai guardar esse dinheiro para investir na preparação de prova oral. Tô vendo aí cada proposta absurda no mercado, não faz o menor sentido. Não faço recurso, não consigo ler. Imaginem aí, imaginem vocês com mais de 500 mensagens no WhatsApp. Professora, olha só o meu, mas é só a minha, professora. Gente, não dá, né? Já recebi, teve um aluno que falou, professora, eu te pago 5.000 só para olhar a minha resposta. Era um dinheiro fácil, né? Mas eu detesto jogar com a vulnerabilidade das pessoas. Então, não. Pode pagar caro para investir em um curso meu, que vocês vão aprender, se capacitar. Agora, recurso não. É, se eu não consigo fazer para todo mundo, eu não faço para ninguém. E depende do meu tempo, que não é barato, então prefiro não fazer. Essas orientações aqui são gerais para ajudar todos vocês. Então, a gente vai ver. Eu vou compartilhar aqui o espelho para conversarmos. Aquela aula de correção da discursiva que eu tinha gravado no YouTube já tem tudo. Vocês viram, né? Eu antecipei o espelho lá naquela correção. Já tinha falado com vocês tudo que eu imaginava que viria em cada uma das questões. A novidade, e foi boa, eles aceitaram a convenção das pessoas com deficiência. Acho errado, mas azar, se ajuda vocês, ok, né? E é o que eu achei que a banca poderia não aceitar se eles fossem mais técnicos, né? Agora, cabeça fria, vamos analisar o espelho, você vai aí pegar sua prova e ir verificando se o que está lá está na sua prova, se a pontuação foi adequada. Se não foi, você vai recorrer. Simples assim, tá? Calma, Vitor. Vamos olhar aqui o espelho, que aí a gente vai conversando. Depois que eu falar tudo, daí, se ainda tiver alguma dúvida, vocês enviam aqui, tá bom? Só para a gente não se perder. Deixa eu abrir os arquivos. A Marcela e o Giovanni, que foram muito bem em direitos humanos, me autorizaram a mostrar as respostas. E uma outra aluna, que está faltando meio pontinho só para ela, me permitiu usar a resposta dela para a gente avaliar, para vocês avaliarem, inclusive junto comigo, se acham, né, possível conseguir esse meio ponto. Meio ponto, né, gente? Eu acho plenamente possível. Tem gente que está aí por muitos pontos, é um pouco mais difícil, mas meio nós vamos buscar aqui, vocês vão me ajudar. Então, olha só, pessoal, vamos por partes, tá? Primeira questão, conceitue a igualdade material considerando os aspectos da redistribuição e do reconhecimento. Aí eu vou passar vou falar do espelho e depois vou passar nas três respostas que a gente tem aqui. Resposta esperada e fundamentação. Primeiro, gente, eu não sei por que que vocês fazem isso. Se a questão traz uma ordem de pergunta, vocês respondem na ordem. Depois, para quem vai corrigir, acha tudo bagunçado, você já perde pontos nisso. Não façam isso. Não é à toa que existe uma ordem. É porque existe uma lógica nas respostas, né? A gente tinha falado muito sobre isso lá no curso de questões. Responda na ordem. É cada tópico na ordem que aparece. Outra coisa. Apesar de eu pedir, né, gente, não me enviem respostas individuais. Todo mundo quer enviar a resposta para eu olhar. E umas duas que, por curiosidade, eu abri. Ah, igualdade formal, criatura. A banca está te perguntando de material. O que que você está falando de igualdade formal? A pergunta é material. Imaginem a banca como uma pessoa bem chata. Personifiquem a banca. A pergunta é sobre igualdade material, aí vocês começam. A igualdade formal, não vou falar palavrão, mas vocês entenderam qual é? PIN para igualdade formal. Eu quero saber da material. Aí vocês perdem espaço,
se perdem no raciocínio. A igualdade material era a pergunta. Então, se você ficou aí dando voltas com igualdade formal, já perdeu pontos e espaço para responder o que era necessário, né? Então, eu não quero saber da diferença entre elas, eu não quero saber, né, sobre o conceito de igualdade formal. Então, vamos ao que interessa. O que que a banca sugeriu? A igualdade material, que assegura o tratamento uniforme, igualitário e isonômico a todos, independentemente de suas desigualdades, deve observar o enfoque do reconhecimento e da redistribuição. O que que é isso? Redistribuição. Ações afirmativas, políticas públicas ou privadas com o objetivo de realocar direitos, bens, recursos e oportunidades. Se orienta pelo critério socioeconômico para enfrentamento da desigualdade econômica e da marginalização social, buscando a transformação das estruturas socioeconômicas. Então, esse aqui é o primeiro aspecto. Lá na apostila, como eu falo, explico lá no vídeo do YouTube, é aquele duplo aspecto da igualdade material, a concepção bidimensional de justiça. É exatamente aquilo, né? A ideia do Boaventura de Souza Santos. Reconhecimento implica entender as identidades próprias de minorias e grupos vulneráveis, distintas dos agrupamentos hegemônicos, cabendo ao Estado, por meio de ações afirmativas e políticas públicas, bem como a iniciativa privada, adotar medidas para minimizar vulnerabilidades decorrentes dessas diversas identidades, orientado pelos critérios de gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, religião, entre outros. Essa era a resposta que eles esperavam para a primeira pergunta. E aí eles ainda colocam aqui para vocês nos critérios de correção, né? A pontuação que você receberia se colocou o conceito de igualdade material, se falou de redistribuição e mencionou ação afirmativa ou política pública. Então, se você não mencionou, vai perder um ponto. Não tem como recorrer disso aqui, gente. Se a banca queria ação afirmativa ou política pública, na sua prova não tem escrito ação afirmativa ou política pública, você não ganha esse ponto. Não tem de onde tirar um ponto se eu tenho um espelho fechado, que é o que a banca queria, que foi o que eu alertei muito vocês na época do curso de discursiva. A banca tem espelho fechado, tem que escrever o que está no espelho, senão não pontua. Redistribuição de direitos com o conceito e se mencionou, né, essa ideia de uma desigualdade econômica, o que que vislumbrava aqui, qual o objetivo dessa redistribuição. De novo, para o reconhecimento, falar de ação afirmativa ou política pública, falar de vulnerabilidades, de minorias, direito à diferença, né? Como coloca o Boaventura de Souza Santos, as identidades próprias de grupos não hegemônicos. Então, para os dois critérios, eu precisava falar desses três aspectos para conseguir pontuação total. Se eu não falei, eu não vou pontuar, pelo menos, né, não dentro do que a banca espera aqui. Não é o que eu penso, é o que a banca trazia como espelho de resposta. A gente tem um parâmetro para avaliar se a resposta ou não está certa. Ah, mas o que eu escrevi também está certo. Sim, mas está dentro da resposta esperada? Porque senão, como é que você vai revisar e exigir o quê da banca? Entendem? Há uma análise objetiva aqui para a gente fazer nesse aspecto. É essa avaliação que vocês têm que fazer antes de pagar não sei quantos mil reais por um recurso que não vai ter viabilidade, tá? Então, pensem nisso. Tem promessa que a pessoa te faz, é bom ouvir, né? Porque vocês querem, obviamente, os pontos, mas é um recurso que está fadado ao fracasso se você não vê a possibilidade, se não identifica na sua questão nada do que está sendo exigido no espelho. Não é para espernear, gente. A gente sabe que isso não adianta. Pouquíssimos recursos são providos, claro, se tem alguma coisa errada, tem que corrigir, mas tem que ter um erro, entendem? Isso aqui é o meu conselho para vocês. Agora, vamos ver como é que os meninos responderam, então, essa primeira parte.
Deixa eu compartilhar com vocês. É, a gente vai analisando por partes, tá? Então, aqui, tá dando para vocês enxergarem a tela? Então, olha só, aqui a Marcela colocou no primeiro parágrafo, foi outra orientação que eu dei. Quando nós temos tópicos diferentes como que vocês tinham, vão fazendo parágrafos, frases que sejam curtas, parágrafos em que a ideia fique bastante clara, até para vocês separarem uma resposta da outra, né? Então, aqui no primeiro parágrafo, a igualdade material ou substancial relaciona-se ao conteúdo do exercício de um direito humano ou liberdade fundamental. O poder público deve considerar os aspectos da redistribuição de oportunidades entre as pessoas menos favorecidas, social, cultural e economicamente, bem como de reconhecimento dessas diferenças e as consequências por elas geradas entre grupos vulneráveis e minorias na fruição de direitos. Nesse sentido, parte da doutrina define a igualdade material como o tratamento desigual dado aos desiguais na medida de suas desigualdades. Assim, a partir do reconhecimento das diferenças, o Estado deve elaborar ações afirmativas e políticas públicas para assegurar a igualdade material. Percebem como quase aqui, essa parte aqui foi total, Marcela? Você conseguiu o total dos pontos aqui, nessa primeira parte? 10 pontos que valia essa primeira parte aqui da questão? Vou só confirmar aqui no espelho. Isso, né? Então, vocês viram que bate o que está no espelho, o que a Marcela respondeu, bate com o que está no espelho? As palavras, deu tudo certo, né, Alisson? Pois é, as palavras batem. O que a banca queria ouvir, queria ver, né, está aqui na resposta da Marcela. Então, para vocês terem como um exemplo e usarem aí como referência para vocês avaliarem as respostas de vocês. Do Giovanni, deixa eu compartilhar aqui. Aliás, só um pouquinho. A igualdade material, gente, olha só, nenhum deles começou falando de igualdade formal. Vocês perceberam? Se a pergunta é igualdade material, a gente vai na igualdade material, porque a banca não quer saber de formal, senão tinha perguntado sobre a formal. Já aprendam com os erros, para vocês não repetirem isso depois em outras provas. A igualdade material, enquanto redistribuição, consiste em realizar justiça distributiva econômica de bens, rendas, como forma de garantir a proteção à dignidade humana, já que é o objetivo do Brasil reduzir a pobreza e as desigualdades sociais e regionais. Por sua vez, a igualdade material, considerando os aspectos do reconhecimento, consiste em reconhecer as diferenças, sempre que a igualdade as descaracterize. O Giovanni usou aqui a ideia do Boaventura de Souza Santos, né? Relaciona-se com as diferenças de gênero, raça, etnia, religião, pessoa trans, homossexuais, dentre outros. Aqui, o Giovanni perdeu um ponto, acho, porque deve ser pela falta de menção às ações afirmativas e políticas públicas, né, que estava no espelho. O restante que eles queriam está aqui. Agora, vamos avaliar a nossa aluna, a colega de vocês, que está precisando de meio ponto. Vocês vão me ajudar aqui, hein? E já vale para quem está aí também precisando. Vamos ver lá na prova dela o que que nós conseguimos. A gente consegue recorrer de alguma parte, né? Se dá para aproveitar alguma coisa que a banca não considerou.
Então, olha só, nessa primeira parte da questão, ela foi pontuada com 4 pontos, tá? Estejam atentos aí, me ajudem a buscar meio ponto. Ao se realizar o reconhecimento das vulnerabilidades e das desigualdades pertencentes aos grupos minoritários ou com condições específicas de vulnerabilidade, torna-se evidente a necessidade de se proteger a redistribuição das condições. Isso porque haverá situações em que o oferecimento de idênticas condições às pessoas, a igualdade formal, não ensejará a efetiva igualdade material, de fato. Cita-se como exemplo, aí olha só, deixa eu fazer uma pausa aqui. Percebem como essa aluna começa mal, analisando, né, o que que deveria ser feito? A frase, o parágrafo, ele não tem uma ideia lógica. É como se eu estivesse pegando um texto pela metade. Isso aqui dificulta demais a correção, gente. Se eu pergunto para vocês o que é tal coisa, você começa respondendo tal coisa é, ou entende-se como, senão vocês se perdem no raciocínio da questão, tá? Mas existe aqui uma ideia, né? Existem alguns trechos lá do espelho que foram mencionados aqui. Outra coisa, é um espaço curtíssimo, vocês não têm espaço para exemplos. Então, nada de exemplo aqui, porque o que eu quero é um conceito e você ainda tem 1000 coisas para responder na questão. Não gaste suas linhas. Cita-se como exemplo a oferta equânime de vagas em uma universidade pública a pessoas brancas e a pessoas pretas ou pardas. Aqui ficou um exemplo de igualdade formal. O que que poderia ser feito aqui para ela pontuar? Para tanto, o Estado, políticas públicas, ações afirmativas, que era o que a banca queria lá. Então, às vezes, vocês sabem a ideia, sabem a resposta, mas vocês ficam fazendo rodeios. E aí, aqui, você deixa de pontuar, né? Porque faltou a expressão, penso que eles devem ter pontuado alguma coisa aqui, mas se ela usasse os termos corretos, ela teria a chance, reestruturando, escrevendo melhor a resposta, teria a chance de fazer o dobro da pontuação. Em decorrência da diferença histórica, da discriminação racial e das recorrentes vulnerabilidades percebidas pelas pessoas pretas e pardas, tal situação gera injustiça e, como consequência, a não consolidação de uma igualdade material. Olha só, a banca está perguntando o que é igualdade material e ela está falando por que que a formal não consolida material. Não está respondendo o que foi perguntado, tá? Então, nessa primeira parte aqui, eu achei que a pontuação deles foi razoável, porque se nós olharmos, né, o que que tinha que estar no espelho e o que está aqui, não enxerguei, mas me ajudem aí, o que que desse para cobrar mais meio ponto. Então, vamos aguardar aí para a gente ver o restante. Ainda tem as outras matérias também, né? Às vezes não conseguem direitos humanos, mas o meio ponto está em alguma outra matéria. Vocês vão aprendendo a avaliar para fazer essa análise em todas as matérias. Tá, então vamos agora a- ao espelho do segundo tópico da nossa pergunta. No segundo tópico, a segunda questão, né, da prova de vocês era sobre, ainda no que pertine à igualdade, em que consiste a teoria do impacto desproporcional? Então, tinha que ter o conceito. Essa teoria se consolidou a partir do enfrentamento a qual tipo de discriminação? Então, aqui, como é que vocês iriam pontuar? A sugestão da banca. Toda e qualquer prática pública ou privada de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não providas de intenção discriminatória na origem, mas que acabe violando o princípio constitucional da igualdade material e causando efeitos desproporcionais sobre certas categorias de pessoas. Se consolidou a partir do enfrentamento à discriminação indireta, que é a adoção de critério aparentemente neutro, mas que pode ter impacto negativo desproporcional em relação a determinado segmento vulnerável. O que que eles iam avaliar na sua resposta? Se citou o conceito correto, né? Se
trouxe o conceito, dois pontos, se citou adoção de medida, critério aparentemente neutro, não dá para conceituar impacto desproporcional sem falar disso aqui. E se falou o tipo de discriminação que era indireta. Então, aqui eles dividiram, né, três pontos para cada um desses itens que tinha que aparecer na resposta de vocês. Não. Roe versus Education é ação afirmativa. Não é isso aqui, não. Aliás, acho que não é Roe versus Education, não. É aquele caso da empresa. Aquele caso da empresa, Carlos, que eles tinham nos Estados Unidos, que eu menciono na apostila para vocês, que eles fazem um teste que é baseado em uma prova, e isso beneficia claramente os brancos, né? Porque os brancos têm um melhor acesso à educação. Então, aparentemente é neutro, já que é uma prova, mas isso acaba gerando um impacto desproporcional, prejudicando um grupo de pessoas, que é um grupo vulnerável, que são os negros. Então, a discussão da teoria do impacto desproporcional surge ligada à discriminação racial nos Estados Unidos, tá? Agora vamos ver as respostas. Vamos ver, voltar aqui na prova da Marcela. Ainda no que pertine à igualdade, a teoria do impacto desproporcional consiste, vou aumentar, na adoção de medidas por entes públicos ou privados que são aparentemente neutras e que visam estabelecer igualdade, mas que na prática, quando da sua aplicação, acabam por gerar uma discriminação indireta, velada. Essa teoria se consolidou a partir do enfrentamento à discriminação racial em um caso emblemático. Em uma empresa privada instituiu um programa de promoção funcional entre os seus empregados, um teste de conhecimentos. Entretanto, como via de regra, as pessoas negras não possuem acesso à educação de qualidade, os funcionários brancos seriam favorecidos, causando um impacto desproporcional aos negros, que é exatamente o exemplo que eu coloco para vocês lá no material, né? Então, também aqui você conseguiu a totalidade dos pontos, né, Marcela? Porque o que eles queriam lá do espelho constava aqui. Vamos ver agora a do Giovanni. Aqui, a teoria do impacto desproporcional se relaciona com a discriminação indireta, que ocorre quando um dispositivo ou uma prática aparentemente neutro tem como efeito acarretar uma desvantagem particular a um grupo específico, gerando um impacto desproporcional a esse grupo. Portanto, uma norma aparentemente neutra ou protetiva, pela teoria, pode acarretar essa desvantagem. A teoria se consolidou no âmbito do Supremo Tribunal Federal a partir do enfrentamento da discriminação da mulher grávida no mercado de trabalho. Então, olha só, o Giovanni trouxe outro exemplo, porque a origem está lá nos Estados Unidos, mas nós temos exemplos do impacto desproporcional também lá no Supremo. Considerou-se que atribuir o ônus do custeio da licença gestante ao empregador em sua integralidade ocasionaria um aumento da discriminação da mulher grávida no mercado de trabalho. Perfeito. Nos dois casos, a gente enxerga muito bem que aquilo que era inicialmente para beneficiar a mulher acaba prejudicando. O empregador pensa: não, então não vou contratar mulher, porque ela pode engravidar, isso pode acontecer. Então vem o impacto desproporcional. Tranquilo, gente? Eu não vou ler respostas individuais, não. Vocês que vão analisar isso aí, tá? Se os colegas quiserem ler e opinar, fiquem à vontade. Se eu ler de um, tem que ler de todo mundo. E não dá. Agora vamos ver lá a colega de vocês que está precisando do meio ponto. Ó, aqui, gente, já uma coisa, não façam isso nunca. Olha o tamanho desse parágrafo. Olha a dificuldade que é para ler isso. Parágrafos curtos. É início, meio e fim, tem que ter lógica.
a questão de vocês tem que estar inteligível para quem vai ler. Ainda mais que são pessoas que muitas vezes nem entendem da matéria, só tem ali um espelho. Eles não vão ler sua resposta, ver se você escreve bem, eles só vão olhar se o que tem no espelho está na sua resposta, é mecânico. Então, não repitam isso. Aprendam com essas dicas aqui para vocês fazerem melhores, terem melhores respostas, né? Tá vindo aí a prova objetiva e subjetiva depois de Minas. Já guardem essas dicas. Em decorrência da diferença histórica, da discriminação racial e das recorrentes vulnerabilidades percebidas pelas pessoas pretas e pardas, tal situação gera injustiça e, como consequência, a não consolidação de uma igualdade material. Tá, isso aqui ainda era da primeira. Começa aqui, ó. E é nesse contexto que se situa a teoria do impacto desproporcional, consolidada a partir do enfrentamento da discriminação racial. Não é só discriminação racial, isso aqui foi um caso que deu origem a ela, segundo a qual as situações em que não se observa e não se objetiva atingir a igualdade material efetiva trarão um impacto desproporcional, gerando situações eivadas de injustiça. Aqui ficou difícil, né? Porque o que que eles querem pelo espelho? O que eles esperam aqui dessa resposta? Não encontrei nada aqui. Vocês acham meio ponto aqui? Porque não fala do critério aparentemente neutro, não fala do impacto para um grupo específico. Quem enxerga aqui que dá para salvar meio ponto, coloca aí no chat o que que poderia ser alegado. Ajudem aí a colega de vocês. Então aqui ela não pontuou. Nesse tópico aqui não pontuou, tá? Porque não tem, né, aquilo, nem o conceito, nem a discriminação que é a indireta. Então, não estou vendo aqui como é que poderíamos fazer esse recurso. Agora, vamos voltar lá no espelho. Terceira questão. Lembrando que isso aqui é só minha opinião, tá? Obviamente, não sou dona da verdade, né? Mas o que eu me comprometi com vocês foi a fazer uma análise considerando mesmo o que eu penso. Então, deixa eu abrir. Fechei o espelho. Oh, Deus. De novo. Agora sim. A última pergunta era sobre as convenções. E aqui que eu achei que eles foram condescendentes, porque eles ampliaram o espelho. Cite duas convenções de âmbito global, ratificadas pelo Brasil e incorporadas ao ordenamento pátrio, que contenham a previsão de ações afirmativas. E aí eles não pensaram só nos conceitos, né? Eles aceitaram qualquer previsão genérica de ações afirmativas. Gente, muita gente errou isso. Se a banca está pedindo âmbito global, o que que vocês foram fazer no sistema americano? Me expliquem o que se passa na cabecinha de vocês de uma hora dessa. É da ONU. Então, olha que ponto fácil perdido aí, né? Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Acho que eles até aceitaram, mesmo quem não colocasse o nome exato, quem colocasse na Convenção da ONU sobre discriminação racial, Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, aceitaram a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e aceitaram o Tratado de Marrakech, os dois sobre direitos das pessoas com deficiência. Pois é, Gabriel, por isso que eu acho importante fazer isso, porque às vezes o aluno está ali tão emocionado que depois que a gente faz uma correção séria, avaliando o que tem que ser avaliado, a pessoa percebe,
Não vale a pena eu pagar, não vale a pena eu ficar meses, mais meses sofrendo, entregar meu dinheirinho suado, tentando uma coisa que não tem viabilidade. Gente, se não deu, e eu me solidarizo com quem aconteceu isso, vamos olhar para frente, pensar no próximo, no próximo, vai dar o seu melhor para Minas. Se é São Paulo que você quer, começa agora a estudar para o próximo, toma a decisão. Entendi, estou aprendendo, vou fazer melhor no próximo. O que eu não acho que dá para fazer é ficar perdendo tempo, vida, né? Por uma coisa que não faz sentido. Eu não gosto de ficar, é o ius esperniandi mesmo. Isso eu não concordo. Isso eu não, nunca vou, é, eu nunca vou incentivá-los a ficar perdendo tempo com uma coisa que não tem chance. Não tem chance, não tem chance. Que pena. Vamos para a próxima. Vida que segue. Olha a Marcela falando aí. Reprovou por uma questão em 2022. A Marcela e o Giovanni estavam no curso de discursivas. Esse resultado deles não é por acaso, é fruto de estudo, de dedicação, né? Olha aí, os dois que obtiveram talvez as maiores notas em direitos humanos, contando aí para vocês da experiência deles. Então não é para desanimar, é para vocês entenderem, existe um caminho. Se eu não percorri nesse, vou percorrer no próximo. Vou voltar melhor, mais forte, vou brilhar. A Marcela me mandava fotos da mão dela com calo, de tanto escrever. Ela fez padrão de resposta para todas as perguntas do curso de discursiva. Então, é o que eu sempre falo com os alunos: o sucesso deixa pistas. Ninguém conseguiu fácil. Todo mundo passou por um processo e teve que fazer o que precisa ser feito. E não dá para a gente ficar querendo pular etapas. Então, eu nunca vou concordar, né, com aquilo. Não, dá para ser fácil, tem um jeitinho. Eu detesto isso. Então, pensem no que vocês vão fazer, no que vocês vão escolher aí, gastar o dinheiro, se isso realmente vale a pena, tá? Se não, professora, tá errado. Eu escrevi, eles não pontuaram. Aí vai buscar. Aí eu acho que vale a pena buscar o ponto, né? Então, nessa última questão aqui, o Giovanni colocou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de todas as formas de discriminação da mulher e a Convenção sobre todos os direitos da pessoa com deficiência. Por que será que eles só te deram um ponto aqui, Giovanni? Aqui tá faltando um ponto na sua correção. Ah, tá certo, era um ponto ao todo, né? Ah, então tá bom. Então tá certo. É, a Marcela respondeu aqui. Convenção, racismo e discriminação racial e outras formas de intolerância. Aqui eles foram bonzinhos, hein, Marcela? A Marcela mirou na Convenção Interamericana, mas não escreveu Interamericana, e eles consideraram como se fosse a da ONU e a da pessoa com deficiência. Ganhou pontuação. Não, tudo bem, você colocou convenção e contra racismo. Se eles não fizeram uma análise mais rigorosa, né? Não acho que você tinha que perder meio ponto aqui, não. Tô brincando. Você não colocou convenção interamericana, é, então eles consideraram. Foi, foi aqui uma jogada boa. E existe uma convenção contra o racismo lá na ONU. Então, tranquilo. Olha como que eles foram, até bom para vocês perceberem isso, né? Que eles não exigiram o nome da convenção corretamente. Se você falasse o tema da convenção, já acertava aqui essa última questão. E vamos ver a aluna que está precisando de meio ponto. Deixa eu ver se a gente consegue aqui, se ela colocou. Convenção contra o racismo e no âmbito americano aí não, né? Mas às vezes, eu não sei se, deixa eu ver se eles descontaram esse erro. Ainda foram bonzinhos aqui também, ó. Desconsideraram o que ela falou no sistema americano
e pontuaram Convenção de Nova York e o seu protocolo facultativo. Aí o resto não interessa, né? Porque a convenção interamericana, obviamente, estava errada, mas as duas convenções corretas eles consideraram que, mesmo em um contexto errado, perceberam isso? Se fosse uma pessoa que entendesse de direitos humanos, se fosse eu corrigindo essa prova, eu tinha tirado metade. Porque está errado. No âmbito americano, não tem Convenção de Nova York, ela é do sistema global. Mas eles, né? A pessoa não sabe direitos humanos, as duas expressões, as duas convenções do espelho estão aqui, passa. Minha correção aqui era tirar meio ponto, já pensou? Não ia dar um ponto. E aí, gente? O que que vocês acham nessa resposta aqui? O que que daria para argumentar para pedir meio ponto? PIDES que não tem ação afirmativa. Não é, Alisson? Sorte que não fui eu que corrigi. Tem que ser tratado que tem ação afirmativa. PIDESC, nenhum tratado do sistema geral tem ação afirmativa, né? Tem que ser tratado do sistema especial de proteção. Então, o que que vocês acham? Tem alguma coisa que vocês vislumbram aqui nessa resposta para a gente buscar meio ponto? Se alguém tiver uma ideia, coloque aqui, por favor. É isso que eu senti aqui, Giovanni. Se esse pedido de recurso vai para uma pessoa que entende mais de direitos humanos, ela pode perder mais meio ponto pelo erro da terceira questão. Eu não recorreria aqui. Eu buscaria meio ponto em outra matéria. Mas, se alguém tiver uma ideia, né, aceito sugestões para passar para a aluna. Mas é para vocês entenderem como que é, como que funciona e avaliarem se vale a pena recorrer, do que vocês estão recorrendo, se é feito de forma consciente, avaliando o que está no espelho e o que está na sua prova. Existe, Alisson, tem previsão no edital que o recurso ele pode aumentar ou reduzir sua nota, não é? Porque, como eu disse, gente, essas pessoas que corrigiram as provas de vocês não são grandes entendedores da matéria. Elas têm um espelho e vão lá corrigir a prova sem entender nada do assunto. Quando vem o recurso, já imaginou? Eles mandam para um professor de direitos humanos e ele é chato, igual a mim. Pode piorar a situação. Aí lascou. Isso mesmo. Façam essa análise, tá? Espero que tenha ajudado. Vocês têm alguma dúvida? Sem enviar as respostas de vocês. Essa análise aí é com vocês. Mas tem alguma pergunta específica que queiram fazer? Se eu puder ajudar, me enviem. Que a terceira só vale um ponto. É um risco, mas vale a pena correr o risco? Você está aprovado? Quem está aprovado, gente, sinceramente, vai estudar para a prova oral. Se for uma coisa que não vai prejudicar em nada a sua questão, recorra, mas faça você mesmo o seu recurso. Eu não pagaria ninguém para fazer isso. Deixa esse dinheiro para você investir no curso de prova oral e obtenha lá uma nota melhor. Faça uma prova oral brilhante, que aí você vai garantir uma melhor classificação. Eu não sei se eles poderiam, né, fazer isso, mas eu acho que eu não correria o risco. Se vocês acharem que já tem a pontuação, está aprovado, mas queria brigar por mais um pontinho, mas tem algum aspecto da questão que poderia ser reavaliado, eu não sei se eu correria o risco, mas aí essa análise, vocês que têm que fazer, tá? Marcela, as arguições, não, a gente não pode ficar esperando marcar a data da prova, não, porque eles demoram demais para marcar a data da prova. Nós começaremos em breve. Eu vou fazer uma reunião com vocês amanhã ou quinta para explicar o curso de prova oral, lançar o curso, e aí nós vamos começar a nossa jornada de estudos para a prova oral. E lá, final de outubro, novembro, nós já começaremos as bancas simuladas, porque vocês precisam entender o processo, né? Começar, pegar o ritmo das bancas, corrigir, e aí a gente fica muitos meses fazendo essas bancas. Se a gente for esperar marcar a prova, corre o risco de termos pouco tempo. Então a gente começa antes para ir fazendo o treinamento com o estudo da matéria,
as bancas simuladas. Mas antes de começarmos as bancas simuladas, Marcela, vai ter uma parte de oratória no curso para vocês se prepararem para as bancas simuladas, além do estudo do conteúdo. Apaguem posts, deixem tudo bonitinho lá para investigação social, né? Não se comprometam, não falem bobagem nas redes sociais. Isso é uma boa dica. Deem uma olhada se a rede social de vocês está condizente com o cargo que vocês querem exercer. Nada de direitos humanos é direito dos manos, direito para proteger bandido, pelo amor de Deus, hein? Vocês estão querendo entrar em uma instituição que tem a Cadepol, vocês vão sair especialistas em direitos humanos. Eles querem alunos capacitados que gostem da matéria, que estudem a matéria. Por isso que eu falo com os alunos, tem que ser inteligente, já coloque na sua estratégia ser bom em direitos humanos. Quer passar, quer ser delegado em São Paulo? Tem que ser bom em direitos humanos. Se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Então, direitos humanos tem que passar a ser aliado, porque eles não vão abrir mão disso. Por que que é a matéria que mais reprova na prova oral? Porque os alunos não dão bola, não estudam, não fazem o mínimo. Acha que é só chegar lá e saber penal e processo penal, né? E aí a banca te pega em direitos humanos, que foi onde você descuidou. Então, vocês não farão isso. Vocês farão uma boa preparação para chegarem lá brilhando, para ver o que a banca quer, para falar o que a banca quer ouvir de vocês. Pois é, os alunos estão falando isso, que a prova de processo penal, a discursiva, foi difícil, né? Foi tensa. A correção não foi boa também, não? A banca foi exigente em processo penal, Marcela? Então, vou falar com essa aluna para buscar esse meio pontinho aí em uma outra matéria, na minha sugestão. Tá? E espero que isso tenha avaliado para vocês fazerem a análise aí na prova de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, pessoal. Eu vou deixar salvo aqui, vou editar e posto para quem não conseguiu acompanhar ao vivo. Agradeço Marcela e Giovanni por permitirem usar as questões de vocês. Espero que sirva, a história de vocês sirva como inspiração para os colegas, tá? Então, não fiquem tristes. Uma reprovação não define ninguém. Todo mundo que aprova hoje já reprovou algum dia, gente. Faz parte do processo. Grande beijo para vocês. Nos vemos em breve, tá? Fiquem com Deus.